Gente, eu vou falar super direto, tá? Então vocês, qualquer coisa, vocês depois perguntem. Mas eu quero falar isso assim. Eu acho que as pessoas, em geral, não escrevem essas duas coisas. Escrever essas duas coisas é muito complicado. Escrever literatura por si só é difícil, escrever filosofia por si só é difícil. Escrever num país como o nosso é uma coisa sempre ainda mais difícil. E escrever nesses dois territórios e tentar constituir uma obra nesses dois territórios é algo, enfim, um esforço que acho que vale a pena a gente mencionar. Não para um projeto de autolaudação, mas num projeto de estimulação para que as pessoas tenham liberdade de escrever o que elas quiserem e para que elas não pensem que quem escreve literatura não pode escrever filosofia e o contrário. Tem uma diferença muito séria entre escrever filosofia e literatura. E isso coloca, pelo menos para a minha pessoa, uma esquizofrenia muito séria, porque eu não vejo nos meus romances nenhuma intencionalidade filosófica e não vejo na minha filosofia também nenhuma autocompreensão prévia do significado de uma narrativa que poderia influenciar a filosofia. Talvez isso tenha acontecido em dois dos meus livros, um que chama Filosofia Cinza, que é de 2004, e que é um livro sobre escrita, corpo e melancolia, e num outro livro que é bem recente desse ano, que é O Olho de Vidro, onde eu acho que eu criei consciência de certos procedimentos de narrativa e apliquei, digamos, a consciência desses procedimentos numa construção filosófica. Mas, fora disso, eu sempre escrevi tomada pela minha inconsciência, e eu gosto muito da minha consciência. E é engraçado falar isso a propósito de um projeto, de uma escrita de filosofia, porque a gente sempre pensa que filosofia é pura consciência, né? Que o sujeito que escreve filosofia, ele sempre sabe o que ele está escrevendo. Ora, a gente muitas vezes não sabe, e mesmo quando a gente sabe, tem um tanto de coisa ali dentro daquele texto que a gente não sabe o que está fazendo, e na literatura isso ainda é mais radical. E uma das queixas que eu estava fazendo hoje ainda, ali fora também no café, com os amigos que eu encontrei, inclusive a Adriana Lunaro, que é uma escritora que eu gosto muito, é que eu acho que à medida que eu fui ficando mais velha, ficando com uma certa compreensão dos processos, das técnicas e do significado das coisas, eu fui perdendo assim, uma selvageria conceitual que eu não sei se vai ter graça viver sem isso. Então, na verdade, eu acho que eu vou continuar, em vez de tentando me tornar cada vez mais lúcida sobre o que eu faço, eu acho que eu vou me encaminhar por um caminho, por um viés, assim, por uma vereda cada vez mais contrária. Em vez de encontrar o filósofo que há dentro de mim, eu quero encontrar o monstro. Esse é o meu caminho. A literatura ajuda muito para isso. Então é muito bom escrever literatura e depois voltar para escrever filosofia, porque é como se você tivesse se liberado de alguma coisa lá na literatura e que depois você acaba também se liberando na filosofia. Mas por quê? Porque nesse caso, pelo menos, é sempre o meu corpo que está escrevendo. Sou eu escrevendo e o que escreve em mim é a minha existência enquanto ela é corpo. Claro que sim, isso acho que não é diferente para ninguém. De qualquer maneira, esse corpo é espírito, né? Então, bom. E eu escrevi, então, duas coisas diferentes. Escrevi nesse caminho aí da filosofia e da literatura. Nesse ponto, então, vou contar os livros que eu escrevi. Em que sentido a questão da memória pode estar presente neles? O primeiro livro que se tornou importante na minha história, na história das minhas publicações, foi um livro que eu fiz com colegas mulheres, e o propósito é que fossem mulheres, embora um que outro homem tenha comparecido na parada, que era um livro de 2002 chamado As Mulheres e a Filosofia. Eu escrevi esse livro, na verdade eu organizei esse livro, ali dentro tem também um texto meu, mas eu escrevi esse livro com a intenção de começar a fazer uma releitura da história da filosofia, ou seja, da autocompreensão da filosofia ao longo da história por meio dos textos, pensando na questão das mulheres, porque as mulheres, aí tem mil questões, né? As mulheres não estiveram presentes na história da filosofia, elas não escreveram filosofia, elas não foram filósofas, então, quando eu apareço e me digo filósofa, e as minhas outras colegas também, a gente está constituindo um fator histórico muito novo, muito diferente na história da filosofia. E a história da filosofia foi sempre a história do sexismo, do machismo, da maldade dos homens contra as mulheres. E eu
queria muito entender por que isso tinha acontecido. E uma coisa que eu descobri depois de ter feito esse livro, de ter feito um outro que chama Mulheres, Filosofia ou Coisas do Gênero, e de agora, esse ano, ter organizado um terceiro livro chamado Filosofia, Machismos e Feminismos, eu descobri que isso é um tipo de projeto que ninguém pode levar a cabo sozinha. Primeiro, que você pode ser apedrejada, então é melhor você andar junto com as suas amigas. E então isso é verdade, eu só faço esses livros feministas, pró-feministas, ou com desejo de feminismo, acompanhada. Eu tenho medo de andar sozinha nessa parada. Muito medo. Medo do estupro intelectual e medo assim da maldade mesmo, do sexismo que está em vigência no contexto acadêmico brasileiro, que é verdade isso. Depois vocês podem até perguntar sobre isso, para a gente conversar mais. Mas assim, a primeira questão que aparecia para mim, então, lá na minha história, é que se a gente fosse pensar a filosofia enquanto memória textual, a gente já se deparava com um tremendo esquecimento, que era o esquecimento da questão das mulheres nessa parada. Então, a história das mulheres é uma história complicada, ela é uma história de esquecimento, e a história das mulheres em relação à filosofia também é uma história de esquecimento, é uma história do que não aconteceu, do que não pôde ter acontecido, e que revela, enfim, mil questões políticas, mais do que questões éticas ou estéticas. E aí eu continuei fazendo esses livros, enfim. Aí eu nunca tive como grande preocupação o tema da história e o tema da memória, assim, porque eu sempre fui um sujeito, uma figura muito preocupada com o tempo presente. E na própria história da filosofia, sempre um dos textos que mais me chamou a atenção, que eu acho que eu combinava muito bem quando eu li sobre essa questão da memória, era o texto do Nietzsche, sobre a utilidade e a inutilidade da história para a vida. Eu sempre achei que a história fosse absolutamente inútil, pelo menos aquela história de viés hegeliano, aquela história com H maiúsculo, aquela história política, a história dos grandes eventos, porque essa era uma história do poder e uma história que interessava aos poderosos, considerando também que a escrita da história é uma escrita de poder. Quem define o que é história, o que deixa de ser história, é quem detém algum tipo de poder. Nesse caso, faço um link aí imediato. Como as mulheres não podiam escrever nada, as mulheres não tinham poder nenhum e elas também não podiam escrever, nesse sentido, a sua própria história. Ou inscrever-se num lugar de poder que permitiria depois que elas escrevessem ou se inscrevessem numa determinada história. E teve um livro, no entanto, que é esse que eu citei há pouco, o Filosofia Cinza. Foi um livro muito importante para mim, porque foi um livro que eu publiquei em 2004 com uma editora de Porto Alegre chamada Escritos. E o subtítulo desse livro é A Melancolia e o Corpo nas Obras da Escrita. E eu queria, com esse livro, fazer uma espécie de... O que eu queria fazer? Uma espécie de... Estou aqui tentando achar o que eu mesmo queria com esse livro, no ato mesmo de tentar expor para vocês. Eu queria escrever como quem conseguisse eviscerar alguma verdade que estaria guardada no próprio ato de escrever alguma coisa. Mas que não seria de jeito nenhum ficção. E eu entendia, escrevendo esse livro, que eu estava escavando numa história. Eu não estava escavando, vejam, a metáfora já é paleontológica, eu não estava escavando num tempo. Eu estava escavando no tempo passado, eu estava escavando no tempo presente. Era como se eu estivesse escavando nos meus próprios sedimentos. Como se eu pudesse, com os meus movimentos corporais, transformados em palavras, como se eu pudesse, por meio disso, dizer uma verdade que estava guardada em mim desde tempos muito remotos, arcaicos, mas ao mesmo tempo que só poderia se dizer por meio de uma investidura nesse excesso de presença, que é a palavra, à medida que ela é um dado do corpo, que ela é um fato do corpo. Para mim, era isso. Por isso que eu acho que anos depois, assim, muito ainda movida sempre por essa questão, escrevendo os meus textos, eu, sei lá, tatuei escrever com sangue, que é uma frase do Nietzsche. Eu tatuei no meu braço para nunca esquecer. Se eu fosse uma freira, talvez eu tatuasse um crucifixo, mas eu era só uma escritora, então eu tatuei essa frase, porque eu achava que ela fazia muito sentido. Mas eu entendi